A galera tá precisando calibrar o pé, Túlio, que eu tava falando que não tem como a gente ficar perdendo tanto gol assim. O Flamengo criou pelo menos, assim, concretas, 4 chances de gol, assim, certas, que não tem como ficar perdendo. E aí a gente vê que no jogo decisivo, como o de ontem, quando uma falha, né, acabou fazendo a gente perder a partida, como que os nossos gols perdidos fazem diferença, né? Então a galera tem que dar uma calibrada no pé e ajustar isso daí, mas gostei muito do que eu vi ontem. Exatamente, Túlio. Agora a gente está chegando no ataque para pular já, voltar, no caso, para os goleiros. Né? Gabigol, Bruno Henrique, a dupla voltou a jogar ali mais entrosada, praticamente às vezes em alguns momentos no 4-4-2. E, assim, acabou dando até certo. O Flamengo teve chances, falta aquilo até do ritmo do jogo, do Gabigol pegar o time da bola da finalização, acabou perdendo gols que fizeram falta, né, por conta do resultado, mas como é que você viu a dupla que voltou a ser titular depois de um tempo? O Bruno Henrique estava jogando, mas não estava fazendo essa parceria com o Gabigol e sim com o Pedro, né? Eu vi muita gente criticando o Bruno Henrique, eu achei algumas críticas exageradas, né? E ontem a gente estava, assim, se a gente for olhar, um terço do time era completamente diferente, né? Arrascaeta, o Gabigol, né? Jogando com o Bruno Henrique. Então, assim, há aquela questão, né, da falta do treino, da questão do ritmo também, tanto do Arrascaeta como do Gabigol, que impacta, com certeza, né, com os outros companheiros. Mas eu acho que o maior problema hoje ali, né, é a questão dos gols perdidos, né? E aí a gente vai até além somente do Gabigol ou até do Bruno Henrique, como o Arrascaeta, né? Que teve aquele lance que, pô, você tinha o Bruno Henrique totalmente livre e ele resolveu tentar a finalização direto pro gol, né? Eu sei que naquele momento é coisa de fração de segundos ali, mas um jogador inteligente como ele, né, e que inclusive, né, deu assistências e criou outras oportunidades, poderia ter visto o seu companheiro melhor colocado. E eu gostei, pô, o Gabigol é artilheiro, cara, ele entrou, fez o gol, mas, né, continua ainda, né, por isso que o Pedro se diferencia do Gabigol nesse quesito, né, de que o Pedro necessita de menos oportunidades para poder marcar um gol. E o Gabigol precisa de muito mais. E isso ontem, essa partida de ontem, deixa isso muito nítido. E por quê? Né? Às vezes pode ser uma escolha equivocada dele, né? Eu lembro até que na época, um pouquinho depois que o Jesus chegou, que o Flamengo começou a engrenar e o Gabigol a fazer muitos gols, que ele falou que o Jesus foi muito importante nessa questão para ele, da finalização, do posicionamento dele no ataque. E talvez esteja faltando isso, né? O dele rever ali o que ele estava fazendo ano passado, né? Ou do Rogério conversar, ou da questão também de treinamento, mas também ele sofreu ontem da questão do ritmo de jogo, muito tempo sem jogar, né? Ontem foi a primeira vez que ele iniciou a partida, né? A outra ele entrou no decorrer do jogo, né? Aquele fatídico jogo contra o Atlético. Mas assim, eu fiquei satisfeito também. Eu acho que o que falta, e aí é uma coisa que eu reclamo, ó, desde a época do Domi, que o Flamengo cria, tem mais posse de bola, não sei o quê. Ontem a gente viu, né? Até na hora que saiu o maldito gol de São Paulo, tava mostrando na tela, né? Finalizações, 11 do Flamengo, 2 do São Paulo. Então, assim, o resultado da partida... A finalização deles foi o primeiro gol. Tava lá com as 7. O Flamengo não consegue ser muito efetivo, né? Cria muitas oportunidades, perde muitas oportunidades, não consegue, né, concluir em gol as oportunidades. E a gente tá falando de oportunidade, não é tipo assim, ó, o Flamengo pegou, foi lá de longe e chutou. Não, jogadas trabalhadas em que você tem chance clara, muitas vezes, ou na cara do gol, né? Ou até sem goleiro, e o time incrivelmente perde, né? Ontem eu saí descabelado da transmissão, porque, né, cara, eu fico doido, né? Porque, assim, gols que não dá pra perder. E, assim, aí entra aquela... Eu vi muita gente debater, o Pedro não perdia esse gol, o Pedro não perdia. Realmente, eu acho que o Pedro não perdia ali a metade das oportunidades que o Gabigol teve ontem. Mas, assim, razoável também. O Bruno Henrique é abaixo, claro, com certeza. Não é aquele Bruno Henrique que a gente, né, o rei da América, rei de tudo. Mas também não que ele fosse, foi uma bosta, que não sei o que papapá. O Yuri Sobral tá pedindo pra você mandar um salve, sempre entra aí no chinelinho.
Tá no chinelo. Vou mandar um salve especial pra ele que gosta de música de mariachi, cara. Eu descobri Mariachi. hoje que ele é fã dos mariachis, mexicanozinho tocando violão, ele gosta. Mas tá Como é mandando que é salve essa pro música Yuri aí? Canta pra gente aí. Cara, eu não sei, quem gosta é ele. Manda o Yuri, eu vou mandar o link pro Yuri, eu vou pedir pra ele entrar aqui na live. Ele toca, ele manda pra gente. Mas e aí, Paulinha, o que você achou? Não da banda, obviamente do Gabigol, né? Só pra ficar claro. A banda eu não conheço, não sou capaz de opinar. Mas achei o Gabigol muito bem, né? Para quem estava voltando de lesão, jogou demais também. Achei ele muito bem, muito participativo. O pessoal do chat, eles não perdoam, mas, gente, eles me desconcentram, porque eu fico lendo ali. E antes, já que a gente está falando, só para não perder a oportunidade, temos vários São Paulinos aqui. Eu acho que é a galera que prometeu que ia voltar, que tem alguns aqui que eu não sei se estavam na outra live, se são São Paulinos novos, mas de qualquer forma eu queria agradecer a audiência. Obrigada por vocês estarem aqui dando uma moral pro nosso canal. Vocês são muito bem-vindos sempre. Qualquer audiência é muito bem-vinda na resenha aqui do Coluna do Fla. Voltando, Gabigol, achei que jogou muito, mas infelizmente está perdendo os gols que realmente, meu Deus, gente, não tem como perder esses gols, Gabigol. Por favor, vamos calibrar esse pé só um pouquinho. E eu só tenho uma coisa para dizer. As minhas plaquinhas continuam com 100% de aproveitamento. Sigo invicta. Segue invicta, eu tava mutado. E calma, que aqui no ao vivo é complicado, mas chegou a hora, o Túlio e Paulinho, que todo mundo tava querendo. Vamos falar dos goleiros, né? Primeiro, do Hugo. Depois a gente fala do Diego Alves, que voltou a ser titular. A gente tem novidades sobre a situação física dele, mas sobre o Hugo a gente até falou um pouquinho. Como é que vocês viram isso e a posição dele depois do jogo? Ele pediu desculpas, eu vou até ler um trecho que ele postou em uma das redes sociais dele, falando sobre o que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Ele botou assim: erros acontecem, cabeça erguida e bola para frente. Fico triste por ter terminado a noite de hoje assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora é trabalhar cada vez mais e eu peço desculpas à nação por hoje, mas eu darei o meu melhor sempre por essa camisa. Esse foi o recado dele nas redes sociais. Túlio, como é que você viu o que aconteceu e também essa postura dele de também depois do jogo dar entrevista? Obviamente, ele assumiu a responsabilidade, o Rogério Ceni não ia dar aquele... falar que ele foi mal na coletiva e tudo mais, mas tem que dar um puxãozinho de orelha também, né? Eu assim, achei o lance que foi um lance de juvenil, né? Eu acho que naquela situação ali, por exemplo, primeiro que ele tinha a opção até de devolver a bola pro Léo Pereira, né? Ele podia devolver, dar um chutão, como a Paula falou, ele teve ali um tempo infinito para poder escolher, né, a decisão do que ele iria fazer. E ali, cara, você tá vendo que o atacante está próximo. Se ele fosse tentar dar o drible, o corte, tinha que ser para fora do gol, para longe do gol, não para dentro do gol, né? E ele puxou a bola ali para poder tentar ajeitar, para poder chutar. Eu nem sei o que ele iria fazer em seguida, e acabou dando errado. E eu tava vendo, né, até 2 gols dele na base ainda, em que lances até parecidos com o que foi ontem contra o São Paulo, ou seja, mostra que ele não é bom no fundamento. E aí, na questão do fundamento, as pessoas falam assim: ele não sabe jogar, ele não precisa saber jogar com o pé. Ele tem que saber que ele tem que lidar com aquela situação ali, né? Naquela situação, até ontem na transmissão eu falei isso muitas vezes, de que, por exemplo, o Gustavo Henrique tinham lances em que ele chegava e tava dando chutão, amigo. Esse negócio de, vou sair. Não, chutão. Jogo importante, jogo grande. Não tá dando? Chutão, cara. Precisa sair tocando. Ali era isso. Tá na dúvida no que vai fazer? Chuta, né? Manda pra frente. Né? O máximo que ele, de repente, poderia acontecer, poderia que um jogador de São Paulo, a bola poderia repicar lá, voltar num contra-ataque, alguma coisa, mas não teria acontecido que lance que foi bizonho demais, né? Mas assim... Bizonho. Muito bizonho, e juvenil pra caramba. Teve até, eu também vi, né, um lance que o Rogério Ceni também teve uma falha parecida com a do Hugo, então é bom que o técnico vai poder, por já ter passado por aquilo, pelo mesmo sentimento, vai poder passar para ele ali, né, experiência sobre o lance, de como ele fez para poder lidar com aquela situação quando ele passou, e acho que a questão da postura do Hugo depois foi muito positiva. Ele fez questão de dar entrevista, se posicionou nas redes sociais também. Achei que ele foi homem, né, de chegar homem no sentido de dar a cara, né,
de chegar depois, de falar, de se colocar, de não... Às vezes a gente já viu isso no Flamengo várias vezes, jogadores que têm erros individuais e depois fogem da entrevista, né? Mas não pode passar a mão na cabeça dele. Foi um erro, ele tem que ser cobrado por isso, não pode ser queimado. Eu lembro que quando a gente estava discutindo aqui a renovação do Diego Alves, já tem o Neneca, que não sei o quê. Você está vendo que não. A gente precisa do Diego Alves, é um jogador importante, é um líder, é um cara que também vai poder ajudar o Neneca nesse momento, porque já passou por várias situações também, assim como o Rogério Ceni, mas não é um jogador descartável. O Flamengo não é feito só do Neneca, né? Assim como a zaga do Flamengo não é feita só do Rodrigo Caio, ele precisa de uma dupla, né? E assim a gente vai. Então, assim, é um conjunto. E não pode dispensar um porque a gente está vendo o outro que está indo bem, né? E a gente até falou também aqui, e eu já destaquei isso, de que seria natural de que o Hugo oscilasse. E ele oscilou no momento totalmente, né, cara, decisivo, e justamente em erros parecidos de que ele já desenvolvia na base. Então agora a gente viu ali, é momento, mais uma vez, dele corrigir e da comissão técnica também, junto com o Rogério Ceni, de corrigir. E não é saber jogar com o pé. Chegou ali, recebeu? Chutão, filho. Vamos lá, raciocínio rápido, devolve a bola. Tomada de decisão. É isso aí, entendeu? É isso. Como antes de perguntar, a Paulinha tem um superchat aqui do André Christian Ramos, um abraço para ele que está acompanhando com a gente aqui. Ele falou assim: Hugo foi responsável, o Rogério tem que puxar a orelha e os comentaristas têm que cobrar mesmo, pois quando ele vai bem, ele é muito elogiado. Isso é verdade. A gente não mediu esforço para quando ele foi bem, a gente elogiou, encheu a bola dele, só que ontem, infelizmente, o placar está nas costas dele. Eu, particularmente, acho que um bicão ali resolveria. O jogo tinha jogo ainda, ele tomou gol com tomou de 48. O gol assim, mas ainda tinha 3, 4 minutos de partida ali, que o jogo foi se arrastando e acabou que não conseguiu. Mas, Paula, como é que você viu isso? Também a postura do Hugo aí. Achei legal, como tu lhe falou, ele pediu para dar entrevista, né? Pediu para falar sobre, aí foi lá dar a cara a tapa e falou que assumiu o erro, né? E ele mesmo tem essa consciência, né? De quando ele mesmo ainda falou que ele era homem o suficiente para assumir o erro dele, que em várias vezes ele já saiu do campo como destaque, e é verdade, e que ele ia trabalhar para voltar a ser destaque, para voltar a ajudar o Flamengo, e que isso não acontecesse novamente. Achei bom, na maioria das vezes, nesse tipo de assunto, os caras não gostam de falar, normalmente não falam, não dão entrevista, né? Não se manifestam muito quando tem nada parecido, nenhuma falha parecida. Não é todo mundo que chega e dá a cara, ainda mais se tratando da torcida do Flamengo, que a gente sabe como funciona, e acho sim que ele tem que ser criticado. A gente aqui não passa pano, ele errou feio, ele teve tempo de pensar a jogada, ele teve tempo de dar um bico, como você falou muito bem, um bicão ali resolveria e tá tudo certo, mas não aconteceu. Águas passadas o Rogério Ceni corrigir, ajudar ele a corrigir isso e a gente conseguir recuperar, fazer um bom jogo, porque o Flamengo fez um bom jogo, né? Foi um placar mentiroso, foi um placar injusto, mas do futebol, acontece e a gente tem que recuperar dentro das 4 linhas, jogando lá. Mas vamos recuperar. O Flamengo tem time e digo mais, se a gente passar por eles, considerando tudo isso que a gente está vivendo, a chance de ser campeão aumenta. Então ter a cabeça no lugar, pensar que tem a desvantagem no placar, mas não está nada perdido ainda. O jogo ainda não acabou, como o Rogério também falou ontem na coletiva dele, né? O jogo ainda não acabou. E sobre o Hugo, só para concluir, não sei se vocês viram, mas é óbvio, né, que a gente fala que o treinador não vai lá falar mal do jogador dele. Mas o Rogério Ceni exaltou até o Hugo, né? Minimizou a falha e falou que o Hugo é um excelente goleiro, que tem um futuro brilhante no Flamengo e na própria seleção brasileira, e a gente sempre fala sobre isso aqui. Ele tem muito potencial, todo mundo erra, infelizmente ele errou no pior momento possível, quando não poderia ter errado, mas bola para frente, que ele tenha consciência, como ele tem consciência, e é o que eu sempre falo aqui. Quando você tem autocrítica, você consegue melhorar. Quando o cara não assume que errou, não tem esse bom senso, tem essa autocrítica, fica realmente mais complicado. Então, ele teve bom senso, teve autocrítica, e agora é trabalhar para que isso não volte a acontecer.